Gente, vamos lá, voltar para a nossa série. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Vamos ler o capítulo todo hoje. Eu tenho que deixar vocês lerem, né? Junto comigo aí. Mas não vou pregar ele todo. Tenho certeza que não vou pregar. Absoluto. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. De fato, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a ti. Desejo que todos vocês falem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, então, se eu vou visitar tem que ser útil a vocês, a não ser que leve uma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino. Até no caso de coisas inanimadas que emitem sons, tais como a flauta ou harpa, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua. Como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pois se ora em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infutível. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre não destruídos dizer amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como as crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. As línguas são um sinal de condenação para a gente, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns são não instruídos, ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas quando todos estiverem profetizando e entrarem alguns descrentes ou não instruídos, ele será convencido do pecado e julgado de culpado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês.
Quando vocês se reúnem, um tem sal, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se por alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3. Um de cada vez. E alguém deve interpretar. Me falado na igreja, falando consigo mesmo e com ele. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. E as mulheres permaneçam em silêncio na igreja, pois não lhes permitido falar, antes permaneçam em função, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. A palavra de Deus proferiu vocês, não vocês os únicos alcançados por ela. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é o mandamento do Senhor que estou escrevendo a vocês. Mas se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação a profetizar e não proíbam que se falem em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e honra. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu pensei que quando as irmãs leram aí que as mulheres ficam caladas na igreja, no próximo versículo as irmãs não iam falar nada. Ih, as irmãs não vão ler mais agora, aqui. Na próxima vai ser só os homens. Eu pensei, não vão falar mais agora. A gente vai falar sobre isso aí. Na verdade, já houve uma pregação sobre esse texto aqui, nos textos fora de contexto, né? Quem até pregou, acho que foi minha mãe que pregou nesse tema aí. Ela trouxe uma mensagem nisso aí. E eu não vou começar a falar sobre isso, porque é muita coisa para falar, mas provavelmente no meio ou no outro eu vou separar e dedicar a falar sobre isso, tá? Vocês vão entender, tá? Não, porque a gente olha até para o capítulo 11, a gente vai ver Paulo falando que não é permitido que a mulher profetize de cabeça descoberta, ou seja, ele já deixou claro que a mulher pode falar na igreja, pode profetizar na igreja. Esse caso aqui é outro caso que aí a gente precisa entrar no contexto da época para poder explicar isso. Não vai ser hoje, tá? Fica aí, aguardem que eu vou falar sobre o que significa isso. Tá? As mulheres podem falar na igreja assim, inclusive pode profetizar. Tá? Aqui era o contexto da época, porque tem um porquê. Mas vamos lá, gente. Paulo está falando sobre dons, não é isso? E ele separa aqui o capítulo 14 para falar acerca do dom de línguas. E mais, aqui é sobre a organização do culto. Como a igreja deve se portar mediante os dons que receberam no culto. Deve usar dom de língua no culto? Deve usar dom de profecia no culto? Deve ter revelação no culto? Deve ter, enfim, inúmeros desses dons que devem ser usados no culto? E aí a gente vai entender, né? A gente viu no capítulo anterior, chamado capítulo do amor, não é isso? Foi colocado propositalmente nessa sessão que trata, né, antes de falar em línguas. Né? Tão belo que se destaca entre os demais. O capítulo 13 serve como uma transição entre o capítulo 12 e o capítulo 14. Né? E aí, quando os dons espirituais são usados adequadamente, eles são úteis a todas as igrejas. A maioria das controvérsias atuais sobre os dons espirituais deve ao fato de eles serem usados de forma abusiva, né, em alguns lugares, em algumas igrejas. Né? Ao mesmo tempo, de serem quase completamente ignorados em outros lugares. Né? Existem aqueles que falam que a igreja precisa o tempo todo se manifestar os dons o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
E outros já dizem que não tem que manifestar nada, né? Existem aqueles continuistas que acreditam na contemporaneidade dos dons, ou seja, os dons são atuais, né? São para o nosso tempo, são para a igreja hoje. E existem aqueles que falam que esses dons aqui foi só para o tempo lá dos apóstolos, que esses dons só se manifestaram na época deles. E aí a gente vai investigar isso aí, ponto a ponto, passo a passo aí, no que diz respeito aos dons, né? Aqui a nossa igreja é continuista, a confissão da nossa igreja, que a gente ainda não terminou de montar, né? Isso partindo principalmente do pastor, que geralmente ele começa a fazer a confissão da igreja, né? É continuista. Ou seja, nós acreditamos na continuidade dos dons hoje, dom de línguas, entre outros, que a Bíblia está falando aqui. Mas aí, Paulo aqui, ele não vai recriminar que as pessoas não podem usar os dons, que elas não podem. Ele vai organizar a casa. Tem os dons, mas tem a maneira certa de usar, tem a hora certa de usar, tem a maneira certa de fazer as coisas certas, porque o nosso Deus não é Deus de desordem ou confusão. Então, para que haja ordem do Senhor, aqui ele vai tratar sobre isso, como que é a ordem do culto, a ordem do culto do Senhor acerca dos dons, como deve ser utilizado os dons, como deve se usar os dons aqui. E aí, vamos lá. A gente volta para o versículo 1. E aí fala, sigam o amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Né? Então, ele entende e ele sabe, né, de acordo com o que a gente está lendo aqui, que a igreja, na verdade, lá está buscando o dom de línguas, mas não está buscando profecia. Quer todo mundo falar em línguas, quer todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo, mas profecia ninguém está buscando. Né? E aí, Paulo vai de encontro, aí, se ele não dá rodeios, ele entra no ponto necessário para poder trazer ordem para a igreja do Senhor. Então, tendo descrito o amor como o mais valioso dos dons, né, o dom supremo, não é isso? Concedido pelo Espírito Santo, Paulo conclui aqui que os crentes devem deixar o amor ser o seu maior objetivo. Então, qual deve ser o dom supremo, além da profecia, antes da profecia que a gente viu no capítulo 13, o amor. Né? Em seguida, a partir desse fundamento, eles devem procurar com zelo os dons espirituais. Em primeiro lugar, o amor, que é o dom supremo. Né? Procurar os dons espirituais, literalmente, significa empenhar-se, buscar esse dom, pedir a Deus esse dom. Se Deus vai dar ou não, é outra coisa. Você tem que buscar. Os dons espirituais, que segundo Paulo, os coríntios deveriam procurar, eram aqueles que edificavam a si mesmo. Edificavam o quê? Toda a igreja. E aí é buscar o dom com amor. E aí sim, é buscar os dons para aqueles que eles foram estabelecidos, para você servir a igreja, para que possamos servir uns aos outros, né? O dom de profetizar poderia estar relacionado, vamos lá, o que pode ser o dom de profetizar que Paulo estava falando na época? Então, o dom de profetizar poderia estar relacionado à previsão dos acontecimentos futuros, é uma das coisas, como também a transmissão de alguma mensagem de Deus ao corpo de Cristo, né? Sob direção do Espírito Santo. Esse dom fornece edificação, exortação e consolação. É interessante a gente falar sobre isso, né? Os irmãos da igreja de Corinto estavam ansiosos por dom, só que eles estavam buscando só o dom de línguas. Sendo que o dom em momento de culto, em hora de culto, o dom que é mais importante é o de profecia, pensando em dons. Pensando em dons, é o de profecia, porque a profecia vai trazer edificação, exortação e consolação. Então, nós não podemos, só preciso do dom de línguas. Mas aí não tem interpretação. E provavelmente era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam focando os dons de línguas, como a gente vê várias denominações hoje em dia só focam o dom de línguas. Tem que ter o movimento, tem que ter o dom de línguas. Senão está tudo errado. Né? Quando Paulo vai falar que ele prefere trazer 5 palavras no culto, que vocês entendam, do que 10.000 na que vocês não vão entender. Então os coríntios estavam ansiosos, buscando os dons, especialmente, né, o dom de língua. Paulo queria que eles estivessem ansiosos pelos dons, sim, mas pelos dons que edificavam a igreja toda, não dom que edificava a si mesmo. Né? E aí existe outra vertente, outra comparação,
né, os reformadores, tanto Calvino quanto Lutero, eles acreditavam que os sermões apresentados, ou seja, a pregação era profecia. Eles não acreditavam que profecia seria aquilo que alguém fala em línguas e interpreta, que está falando e está trazendo uma mensagem para os outros. Eles não acreditavam que isso seria profecia. Né? Eles acreditavam que profecia seria a pregação, somente a pregação da palavra. A gente sabe que a profecia maior que está, né, é a palavra de Deus. A gente sabe disso, nós sabemos disso. Né? A questão é que as pessoas estão trazendo como profecia hoje não vão entrar na Bíblia como algo novo que Deus está trazendo. Né? Isso não vai entrar. A profecia maior já estabelecida, né? Como diz o estudioso, o cânon está fechado, né? O que é a Bíblia está fechado, e é só isso aí. Ninguém vai adicionar mais nenhum livro na Bíblia. Tá? Mas nós entendemos que sim, existe a profecia hoje, como profecia de conhecimentos, às vezes, de forma individual para uma pessoa. Mas isso aí não vai se tornar a Bíblia. Não vai se tornar a Bíblia. Não vai se tornar um livro para poder, né, vamos dizer assim, Deus traz uma palavra para uma pessoa de um jeito, usa alguém para poder falar para uma pessoa de um jeito. Pronto, agora essa mesma palavra que foi falada para Alain, agora serve para todo mundo igual. Não vai se tornar uma Bíblia isso. Deus está falando de uma coisa particular para uma pessoa. Uma coisa que está acontecendo, uma coisa que vai acontecer, né, ou um posicionamento que a pessoa precisa ter. A gente entende que isso é profecia. Mas nada disso vai entrar na Bíblia, né? Nada dessas profecias, senão imagina quantas coisas não estão na Bíblia. Né? Por exemplo, naquele dia que Graciele foi usada em profecia aqui para mim, então tinha que fazer uma Bíblia com o que ela falou? Tinha alguém para poder anotar? Tinha alguém para poder ouvir, para poder escrever? Claro que não. Uma coisa e outra coisa é outra coisa. Tá? Então vamos lá. Versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala o quê? Mistérios. Então ninguém entende. O texto é bem claro aqui, quem fala em línguas, se não houver interpretação, ele está falando com quem? Com Deus. Falando do mistério de Deus. Falando das coisas de Deus. Né? Se não houver interpretação, ninguém vai entender o que essa pessoa está falando. Então, devemos desejar mais o dom de profecia do que o dom de línguas. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, né? Como diz o texto. A língua estranha mencionada aqui não é a língua terrena, como aconteceu lá em Atos 2. Em Atos 2, vocês lembram que o que aconteceu lá é que as pessoas falavam línguas de nações lá, onde pessoas de outras nações conseguiam ouvir a mensagem na sua própria língua. Né? Aqui, em Coríntios, não é a mesma situação que aconteceu em Atos 2. Né? Antes, ela refere-se a uma linguagem celestial ou de êxtase desconhecida, né, do orador, ou seja, de quem está falando línguas e de todos os outros que estão ouvindo. Através desse dom especial, o crente fala com Deus, mas não com o povo. Falar com Deus exige um princípio, a oração e o louvor. Às vezes você ora em língua que você está entendendo, e às vezes você ora em língua que você não está entendendo, você nem sabe o que está falando com Deus, mas o teu espírito está orando a Deus, né? Como as línguas representam um dom espiritual, o orador está falando pelo poder do Espírito, né? Está falando em mistérios. E às vezes, isso pode acontecer comigo e com você, no sentido de que às vezes você não sabe o que orar. E daqui a pouco você está ali falando em línguas e o teu Espírito está clamando, ele está falando. E você nem sabe o que está falando, mas o teu Espírito está sendo edificado. Mas é bom, o Paulo vai falar, você ore com o Espírito, mas ore com o quê? Com o entendimento. Seu Espírito fica cheio, mas o seu entendimento também fica cheio. Embora esse dom fosse maravilhoso, Paulo desejava que particularmente os crentes da igreja de Corinto deixassem de lhe dar tamanha importância, ou seja, ao dom de línguas. Estavam dando muita importância ao dom de línguas, mas ao dom de profecia não estavam buscando. Só queriam falar em línguas, entrar em êxtase e se sentir bem. Tem gente que só quer ir para a igreja para se sentir bem. Poxa, nem falei em línguas, eu não me senti bem. Sendo que a questão é, Paulo está falando para o momento de culto, você tem que buscar a Deus e pedir a Deus para que Deus te use com os dons para servir ao próximo. Ele não proíbe, a gente vai entrar mais sobre isso, ele não proíbe ninguém falar em línguas, ele fala que ele fala mais em língua do que os irmãos, né? Lá da igreja de Corinto. Só que eles só estavam buscando isso. E, assim,
não é diferente, né, do nosso tempo hoje em vários lugares, em várias denominações, né? Eu mesmo passei por isso, eu sempre cito isso, né? Que na minha época, como se alguém não falasse em línguas, não tinha o Espírito Santo habitando nele, né? Se não falasse em línguas, é quase como se não fosse nem convertido. É que se não é espiritual ainda, não recebeu ainda, né, de Deus, então tem que falar em línguas, porque só depois que tiver língua vai receber o batismo do Espírito Santo. E a gente entende que o batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem morar na gente. Veio morar na gente, já fui batizado com o Espírito Santo. Fui selado com ele, fui marcado com ele. Gente, batismo, se a gente pensa no batismo nas águas, é uma marca, não é isso? Uma marca externa, para que as pessoas possam ver de uma coisa que aconteceu internamente. Não é? É uma coisa que aconteceu internamente. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma marca interna. Deus é que faz isso. Deus sela, Deus coloca o Espírito Santo dele em cada um de nós para mostrar que nós pertencemos a ele. Quem não tem o Espírito Santo, como diz a palavra, não pertence a ele. Só quem tem o Espírito Santo que pertence a ele. Né? A palavra vai dizer que ele nos cela com o Espírito para poder mostrar que somos propriedade dele. Para poder mostrar que vamos buscar a ele. Deus sabe quem ele selou, a quem ele selou, porque foi ele que selou a todos com o Espírito Santo. Foi ele que batizou com o Espírito Santo a todos. Foi ele. Não é porque a pessoa não tem o dom de línguas que não recebeu o batismo. A gente viu no capítulo 12, né? Acho que foi 12. Se não me engano, foi 12. A gente viu no 12 que dom também, né? Administração, dom de contribuição. Ninguém quer dom de contribuição, ninguém quer dom de servir, ninguém quer dom de administração da igreja, mas quer dom de línguas. Então, em outras palavras, Paulo está falando, vocês estão focando no dom que tem menor serventia para a igreja, de maneira mútua. Vocês estão focando no dom de línguas, que o dom por si só, se não houver interpretação, não faz o trabalho que Deus quer que faça, que é poder fazer, edificar a igreja de forma geral. E aí, mais uma vez, eu preciso afirmar e voltar para esse ponto. Ele está falando para o momento de culto. Ele não proibiu aqui, você está lá na sua casa, lavando a sua louça, falar em línguas dentro do ônibus. Ele não proibiu, de repente, você está aqui na igreja também, não chamando atenção para você e você está falando em línguas. Não proibiu isso. A gente pode fazer isso. Mas nós aqui temos o costume, nós fazemos isso dessa maneira. Né? Até mesmo quando alguém está falando, a gente tenta não falar no microfone para não chamar a atenção para a pessoa. Né? Mas aí quem está falando, o que tem que pedir a Deus? Deus me dê interpretação para poder falar. Me dê interpretação para poder trazer isso. Se você não tiver interpretação e perceber que alguém tem interpretação, o que você faz? Continua falando mais baixinho para você, né? Para não chamar a atenção para você. Porque, na verdade, era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam trazendo em evidência esse dom, mas não tinha a interpretação. Então, a pessoa só queria se sentir bem. A intenção é só se sentir bem. Eu lembro que, por várias vezes, quando da igreja Coera, o pastor ia trazer um estudo nesse texto, quando eu lia esse texto, assim, gente, mas tá esquisito isso aqui, gente. Eu não vejo ninguém tendo interpretação, mas está todo mundo falando alto, chamando a atenção para ele. Está todo mundo querendo se sentir o quê? Se sentir bem. Só que a questão é que o texto está falando aqui para o momento de culto, para a igreja, né, para o tempo de culto. Ele está falando para o tempo de culto. Temos que buscar os dons para edificar toda a igreja. Fala em línguas, pode falar, mas busque interpretação também. Não teve interpretação? Não chama atenção para você. Vai falando você e Deus. Né? Versículo 3 e 4. A gente vai falar ainda mais sobre isso. É só uma introdução aí. 3 e 4. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, profetizar é muito mais superior do que o dom de línguas. Por quê? Porque você está trazendo o objetivo que Deus quer. Edificação da igreja, encorajamento e consolação da igreja também. Então, busque com zelo os dons, mas busque os melhores. Melhores em que sentido? Para o aperfeiçoamento da igreja. Né? Então, embora o próprio apóstolo Paulo falasse em línguas, ele já falou isso aqui no capítulo 14, versículo 18, ele enfatiza que a profecia trazia benefícios à igreja como um todo. Ao passo que, nesse contexto, falar em línguas beneficiava principalmente aquele que estava falando, e não toda a igreja. O principal aqui, a gente está falando sobre a hora do culto. O culto público deve ser compreensível e edificante
para toda a congregação. Não faz sentido eu chegar aqui, pegar o microfone, né, quando eu estiver ministrando, pregando e falar um monte de línguas e não ter interpretação. Faz sentido? Nesse contexto, se eu faço isso, eu estou sendo egoísta. Estou usando o dom de forma egoísta. Estou fazendo porque estou me sentindo bem. Em outro lado, tem gente que vai fazer para poder mostrar o quão espiritual é. E a gente vê muito isso aí. Né? A gente vê muito isso aí. Eu vivi muito isso aí na minha adolescência. Eu mesmo fiz muito isso. Não, eu tenho que falar em línguas, porque se eu falar em línguas, não vê que eu sou espiritual. Ia na casa do pastor fazer oração. Eu tenho que falar em línguas aqui na frente do pastor, porque o pastor tem que ver que eu sou espiritual. Então eu falo em línguas. Eu pensava isso. Eu via os irmãos na época, que eram mais velhos que eu, vivendo dessa maneira, agindo dessa maneira, e eu pensava isso. Caramba, eu tenho que falar em línguas mais alto no culto, igual os irmãos falam aí, porque eu tenho que falar alto. Para todo mundo ver que eu estou cheio de autoridade, que eu estou cheio de poder. Né? Tem que falar para todo mundo ver que eu sou espiritual. E aí a gente consegue olhar para a Bíblia e ver isso acontecer, e a gente vê que isso não foi só lá no passado, mas hoje também acontece isso. Né? Tem que falar em para poder mostrar alguma certa autoridade, para mostrar que está cheio de poder, para mostrar que está cheio do Espírito. E aí a Bíblia vai contra isso. Não proíbe, mas não mostra que é isso que é ser cheio do Espírito Santo, falar em Deus. Não é isso. Né? O nosso culto a Deus tem que ser um culto que é irracional. O que a Bíblia fala? Racional. Você sabe o que você veio fazer aqui. Você lê, você entende. Você sabe para quem você está cantando louvores. Você sabe para quem você está orando. Você sabe tudo. Você não está de maneira irracional. Você não está fazendo por instinto. Você está fazendo porque você sabe. Qual é o primeiro motivo? Que você adora a Deus? Porque Ele salvou. Olha só como é que é racional. Você entende o que está fazendo. E eu não estou falando que os mistérios de Deus são racionais. A gente entende tudo. Eu não estou falando que o milagre que Deus faz, as coisas que Deus faz, você vai entender tudo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o nosso culto é racional. Você adora a Deus. Você louva a Deus. Não é isso? Você entende o que está fazendo. Você adora Ele. E sabe. Né? Você sabe por que você veio aqui nessa manhã. Vamos lá. Eu li o versículo 3, né? Versículo 4 também, que eu esqueci de ler. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza, edifica o quê? A igreja. Então, se eu quero só falar em línguas, eu só quero para mim. Sendo que no momento de culto, a intenção é que a gente sirva aos outros. Né? A gente até estava brincando hoje de manhã falando sobre isso ali. É melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. A palavra do Senhor mesmo ensina isso. O propósito da profecia, falando sobre a profecia, o propósito da profecia é a edificação, exortação e consolação dos outros. O que profetiza fortalece toda a igreja através da profecia. Os crentes aprendem mais sobre o Senhor e sua fé, de modo que podem crescer como um corpo. O que fala em línguas estranhas, entretanto, edifica apenas a si mesmo. Essa edificação pessoal é verdadeiramente uma bênção para quem recebeu esse dom. Mas a pessoa que ora em línguas estranhas, para a sua edificação pessoal, ela está fazendo isso, né? Deve o fazer entre ela e Deus. Né? Você vai orar por alguém, vamos lá. Eu vou orar por alguém, aí eu vou pegar e vou lá e vou orar pela pessoa em língua. A não ser que houvesse interpretação ali. Edificou a quem? Quem estava orando ou quem estava recebendo a oração? Se não houve interpretação, estou orando em línguas para uma pessoa. Quem que foi edificado nesse momento? Ele próprio. Ele próprio. Não a pessoa, porque a pessoa assim não entendeu nada, né? Pode acontecer, você está aí orando por alguém, você falou em línguas e tal, mas você tem que, como o espírito do profeta, não o espírito de Deus, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, naquele momento ali que você está orando como você pensa, você não está agindo por instinto, caramba, eu falei em línguas aqui, mas não teve interpretação, não sei se o irmão teve, eu tenho que orar agora por ele, pelo propósito de Deus está mandando eu orar aqui, aí você ora também. Porque se você for abraçar a pessoa, só falar em línguas, você não sabe se ele teve interpretação. Aí então você vai parar a oração, aí estou orando para alguém, estou orando em língua da pessoa. Aí você fala isso. Aí você fala, eu não tive interpretação. Não, você teve interpretação? Ah, não tive não. Ah, peraí, então vou ter que orar por você agora normal. Você vai fazer isso? Você não vai. Mas como você já falou em línguas ali, agora ora também para que você possa entender, para que o irmão possa entender. Então você ora dos dois jeitos então. Já que é para orar, ora em línguas, ora da maneira que você tem que orar para as pessoas entenderem.
o que está acontecendo. Onde eu parei aqui? Falando sobre o momento de culto, né? Para não chamar a atenção para você, nós não devemos fazer isso. Poxa, eu estou aqui orando aqui em língua, você pode orar, e você está na hora do culto, você está orando e tal, e no louvor você está lá orando em línguas, você falando em línguas, tal, de olho aberto, de olho fechado, não importa, e você está lá orando, e você está orando e falando com Deus, só que aí depois você ora também na língua normal para você entender, para saber o que você está falando, para poder falar com Deus e pedir, mas vai ter momentos que sim, você vai orar e não vai saber o que falar, e você só vai orar em língua. Outras situações, vai ter momentos que na hora de orar só vai sair lágrimas dos seus olhos, nem palavras vão sair, nem línguas nenhuma, nem da língua do seu idioma, nem na língua celestial, você vai orar. Em outro momento, você só vai gemer, mas você vai estar orando. É interessante que a Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por vários momentos da nossa vida, nem palavras vão sair da nossa boca. Você ora, e o Espírito Santo intercede por nós. Por várias situações que você já passou por isso. De repente você está passando por isso agora. Quando você vai orar, não sai nem palavra do seu lado. Mas o teu Espírito está clamando. E aí você pede a Deus, Senhor, como diz a tua palavra, eu não sei nem como orar. Eu não sei nem mais como pedir. Intercede por mim, Espírito Santo. Ora por mim. Né? Aquela canção que a gente canta. Leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Eu nem sei o que eu preciso nesse momento. Eu não sei que direção tomar nesse momento. Espírito Santo, me ajuda. Pede a Deus para me dar essa direção. É isso que nós devemos fazer. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Para viver uma vida, né, ser espiritual, buscando a Deus. Sabendo que nem sempre você vai ter resposta para tudo. E nem sempre Deus vai te responder na hora que você pedir alguma coisa. Mas o Espírito Santo sabe. E ele intercede por você. E ele ora por você. E às vezes você acha que o céu se fechou. E às vezes você acha que não está acontecendo nada. Senhor, parece que quanto mais eu oro, mais as coisas ruins acontecem. Teve um amigo meu, tempo atrás, ele falou que estava orando por uma pessoa. Essa pessoa estava dormindo. E ele estava orando para essa pessoa. E tinham passado por um problema, né? Tinha passado por um problema de briga, enfim, né? Discussão. E falou assim, essa pessoa. Aí começou a orar para essa pessoa dormir. Aí de repente essa pessoa acorda. Aí pergunta, estava orando por mim? Com raiva. Não, estava aqui olhando aqui. Estava olhando aqui. E na mente dele, caramba, parece até que foi o inimigo que usou a pessoa para poder mostrar para mim que quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. E às vezes vai acontecer isso na nossa vida. Quanto mais você orar, parece que as coisas vão piorar. Eu estou orando, estou fazendo tudo que é bom. E as coisas estavam indo bem até aquele momento. Mas quando eu fui orar naquele dia ali, no dia seguinte, foi tudo ruim de novo, se tornou tudo terrível de novo. E por várias vezes na nossa vida você vai orar. E talvez o inimigo querendo, né, afetar a sua fé, querendo diminuir você, vai querer mostrar para você, como ele não pode te usar, não pode afetar você, vai tocar na outra pessoa para tentar te entristecer e mostrar, ó, sua oração não está servindo de nada não. Tá vendo? Você foi orar? Ó, você foi jejuar? Tá vendo? Você vai fazer isso? Só piorou. Só piorou as coisas. Você não tem que orar não. Isso é para tentar desencorajar os irmãos. Meus irmãos, minha irmã, continue. Não pare no propósito de orar a Deus. Orar pela sua própria vida, orar pelo seu próximo, orar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua mãe, pelo seu pai, por quem estiver próximo de você, pelo seu colega de trabalho, da escola, do curso, da faculdade. Não canse de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare. Vai ter momento que vai ser em línguas, como eu falei. Vai ter momento que vai ser de forma racional. Vai ter momento que sua oração vai ser só em forma de lágrima. Gemido. Dor. Mas não pare de orar. Não pare. Versículo 5. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, se os irmãos estavam naquele momento buscando apenas o dom de línguas,
que é que Paulo vai trazer? Se vocês querem buscar um dom maior, um dom supremo, o que você tem que fazer? Busca profetizar mais do que o dom de línguas. Porque parece não, a gente entende isso, que eles estavam dando mais importância para o dom de línguas, como se o dom de línguas fosse o dom maior. Antes do dom de línguas, antes do amor. E aí ele vai trazer esse momento de culto. O momento de culto, o dom mais importante para você utilizar. Profecia, que você vai trazer edificação, consolo e exortação para toda a igreja. Edificação fala sobre construção, construir, fundamentar. Então, com a profecia, você está construindo, ajudando Deus está usando você para ajudar a construir a igreja, para edificar a igreja. Consolo, quantas pessoas precisam de consolo? Nesse tempo difícil? Exortação, chamar para perto, corrigir, ensinar, abraçar. Então a profecia traz isso. A língua, se não houver interpretação, edifica a si mesmo. Então se torna um dom egoísta. Você só está pensando em você. E na hora do culto, você tem que pensar no próximo. No culto público, que é o que a gente está entendendo que o apóstolo Paulo está fazendo, né? Então, Paulo nunca escreveu de forma a depreciar o dom de línguas, mas somente contra a demasiada importância que os coríntios davam a este dom particular. Na verdade, ele até deseja que todos falassem línguas estranhas, pois esse dom tinha muito valor para os indivíduos na sua comunicação particular com Deus. Mas a presente questão era que os crentes de Corinto estavam procurando um dom que estivesse acima de todos, enquanto os outros dons eram realmente mais úteis à igreja como um todo. Então, eles estavam procurando um dom mais importante, vai acima de todos, só que estavam procurando um dom errado, um dom de línguas. Eles estavam buscando um dom que fosse, vamos dizer assim, mais elevado. Você tem que pensar qual o melhor dom que tem que ter na igreja para poder edificar a igreja melhor, para poder consolar os irmãos, exortar os irmãos. Está falando profecia, palavras, né? Palavras que vêm de Deus. A profecia pode ser através daquilo que Deus traz, como eu falei, de forma pessoal, individual, mas a profecia também é a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez a gente reunido aqui, quando nem tinha placa de igreja aqui ainda, a gente reunido aqui com as crianças aqui, acredito que Kaique e Ellen estava nesse dia também, e veio uma irmã, uma amiga de HCL, né, veio aqui, que muito tempo não vinha aqui, que vinha na época que o pastor João dirigia aqui junto com a irmã dela. E aí quando ela disse que chegou aqui, viu as crianças cantando, viu eu e Graciele, né? Graciele tocando bateria, cantando, eu tocando guitarra e cantando aqui, era o Ministério Louvor da época, né? Aí viu as crianças aqui cantando junto com a gente, chamava as crianças, ficava aqui na frente, cantava Lindo És e tal, e Santo, a música que a gente mais cantava, depois a outra quebrantada, né, cara? Bastante. Era a música que a gente mais cantava as três. E a irmã falou que ficou com preconceito. Não era pra eu ter vindo aqui, não. Deus não vai falar comigo, porque eu sou criança. E aí, na hora da palavra, gente, vamos sentar em roda, uma hora assim, vamos ficar todo mundo. Eu sentei no meio aqui e ficava pregando a palavra. Preguei a palavra que eu tinha estudado, por exemplo, à noite. E no final do culto, a gente ora junto, em roda aqui, de mão dada, e ela chega para mim e fala, confesso que fiquei com preconceito. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não era para ter vindo. Deus não vai falar comigo aqui. Tu tem criança, pô. Deus não vai falar comigo. Mas quando o pastor começou a pregar, nem era pastor, o pastor começou a pregar, Deus começou a falar o que eu estava orando a Deus em casa, o que eu estava pedindo a Deus através da palavra. Olha como é que a profecia veio através da pregação da palavra. Olha como é que a palavra de conhecimento, a revelação da vida dela veio através da própria palavra. Eu não precisei rodar, pular, dar mortal, falar em línguas, inventar um monte de história. A própria palavra de Deus é que fez tudo. Eu não precisei forçar ninguém a nada, inventar, falar que estou vendo um anjo. Ó, irmão, segura aí que eu estou vendo. Olha o anjo aí, está te dando a bênção. Não precisei falar nada disso. Deus está falando isso. Não precisei falar nada disso. Não precisei falar. E eu não estou falando que Deus não fale através disso. Fala através disso também. Só que isso não é uma receita de bolo. Só vai acontecer se for assim. Não vai acontecer só se for assim. Vai acontecer como Deus quer que aconteça. Deus quer que aconteça da maneira, do jeito dele. Eu fui lá, li a palavra, sentado aí, preguei a palavra, e Deus falou com a irmã.
tudo que ela tinha orado em casa, tudo que ela precisava, tudo que ela estava passando. E agora? Deus não falou? Deus não usou? Não, tem que rodar, falar em mistério, orar, meter a mão na pessoa, falar que teve uma visão, que teve uma revelação. Aconteceu isso na igreja que o pastor estava falando, que ele pegou e estava sentado lá, e ele viu que a igreja se movia muito por essa questão, né? Aí o pastor ia pregar nessa noite. E ele foi e pediu, pediu ao pastor a autorização para fazer um teste com a igreja. E o pastor autorizou. Né? E aí ele pegou e falou, irmãos, quando eu estava ali sentado, e quando o ministério eu estava cantando, e quando estava acontecendo isso, e estavam os irmãos correndo para lá e para cá na igreja, tinha uma visão ali, eu vi uma cachoeira descendo aqui, aconteceu isso. Aí começou todo mundo, e a igreja toda empolvorosa, e todo mundo gritando e tal, e ele falando que viu isso, que viu aquilo, que viu fogo, que viu línguas, que viu não sei lá o que mais. E outro, aí quando veio outro irmão, eu vi também. Ah, eu vi também. Ah, eu também vi isso aí, caramba, é confirmação de Deus. Aí depois o pastor sabe o que ele fala? Eu não vi nada, só queria testar você. Tem gente aí que falou que viu, mas não viu nada, porque eu não vi nada. Falou que viu a mesma coisa que eu vi, mas não viu nada. Isso que acontece em vários lugares aí. A pessoa fala que viu um monte de coisa e não viu nada. A pessoa está falando que é profecia para você e você não está vendo acontecer nada, porque não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Deus se responsabiliza não com o que eu e você quer, mas com aquilo que Ele falou. Deus se compromete com a palavra dele, não com aquilo que eu quero que aconteça. Profecia não está relacionada com a minha vontade. Profecia está relacionada com a vontade de Deus. Profecia não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Profecia não é eu falar, que determinar uma coisa. Profecia é quando Deus determina uma coisa. Isso é profecia. Isso é profecia. Não adianta ir por aí buscando revelação, buscando. E Deus não está no negócio. Deus não está falando nada. A Bíblia mesmo vai dizer, isso não é de agora. Profetas profetizam falsamente. Eu estou falando que eu quero paz. Profetas estão falando que é guerra. Profetas profetizam falsamente. Eu estou falando que é para ter guerra. Eles estão profetizando que é para ter paz. Profetas profetizam falsamente. Baraque? Baraque ou Balaque? Balaque, né? E Balaão. Balaque e Balaão. Balaque vai lá pagar Balaão para poder profetizar contra o povo de Deus. Faz um altar, faz isso, faz aquilo outro. E Balaão vai tentar lá profetizar contra o povo de Deus. Não consegue, Deus não deixa. Ele ia trazer uma profecia mentirosa. Interessante que as pessoas continuam pagando os outros para ter profecias mentirosas hoje. É interessante que esses profetas do Pix aí, da internet, do Facebook, eles continuam pedindo dinheiro para poder trazer uma profecia. Na verdade, você compra uma profecia, né? Você está dando uma oferta, você está comprando uma profecia. Profecia que você quer, profecia é a gosto do povo. É self-service, é fast food. Tá lá o que você quer. O que você quer de profecia hoje? Ah, eu quero que fale sobre minha esposa, sobre meu marido, sobre meu filho, sobre minha filha. Quero que fale sobre minha vida financeira. Aí você vai lá e dá uma oferta e a pessoa vai lá e fala sobre isso. Ela não vai trazer geralmente coisas ruins para você. Geralmente não. Geralmente não. Profecias, profetas profetizam falsamente. Já falei isso aqui. Tio do nosso diácono aqui recebeu uma profecia. Profecia, dizendo, Deus falou que tem pouco tempo de vida, você vai morrer. Endoidou a cabeça, endoidou totalmente. Graças a Deus hoje eu vejo ele muito bem. Mas profetas profetizam o quê? Falsamente. Dizendo que Deus falou uma coisa e Deus não falou nada. Cuidado com isso. Cuidado. Para você não ficar andando para lá e para cá, pegando profecia aqui, profecia, e não ser profecia. Só vai te deixar perturbado, não vai trazer paz. Que a profecia vai trazer o quê? Edificação, exortação e consolo. Se por aí afora as pessoas estão profetizando para você, está trazendo desespero, confusão, medo, isso não é profecia de Deus, não. Profecia traz o quê?
edificação, exortação e consolo. Não sou eu que digo isso, é o que a própria palavra de Deus fala. Eu preciso enfatizar isso bastante. A gente precisa tomar cuidado em relação a isso. A igreja de Deus precisa tomar cuidado em relação a isso. Não ficar ouvindo qualquer coisa por aí. Interessante, uma coisa que Alex sempre falou isso para mim no início. Ele falava assim, poxa, eu não estava acostumado com esse tipo de pregação expositiva. Mas hoje é diferente, eu vejo que a gente não vê isso por aí. Né? Ele falou, é quase como se fosse um seminário, porque a gente está sempre estudando texto a texto, entendendo tudo, vendo aquilo que Deus fala para nós mesmos, aquilo que a palavra dele fala para nós, não aquilo que as pessoas estão inventando. Isso fortalece a nossa fé. Quando você passa por uma situação, você logo lembra de um versículo que foi lido, de uma palavra que foi falada. E isso é o Espírito Santo fortalecendo a sua fé e te lembrando daquilo que Deus fala para você sobre você, o que Ele quer de você. Profecia traz edificação, exortação, consolo. Você está fazendo confusão? Medo? Não é profecia. Não é profecia, não. Sai fora. Estou vendo um cachorro nas suas costas. Não é profecia. Caixão. É cachorro, eu de cachorro. É porque eu já vi, estou vendo uma vaca nas suas costas. Já vi isso aqui. Estou vendo isso, estou vendo aqui. Ó, Deus está me mostrando que esse é o último dia de vida. Ó, Deus está me mostrando isso. Deus está me mostrando aquilo, ó. Preste atenção. Ela fala, ó, Deus está te mostrando que se você não se colocar numa posição, vai arrancar sua perna, vai arrancar seu braço. Gente, que profecia é essa, gente? Profecia para trazer exortação, consolo e edificação. Que profecia é essa? Não estou entendendo. Quando é de Deus e Deus fala, traz entendimento, por mais que seja a palavra mais dura que for, Deus falando comigo. Pode ser a palavra mais dura. Talvez na hora você fica ali. É isso mesmo? Mas depois você se coloca na sua posição, você olha para a sua vida, olha para a vida que você está vivendo. Eu preciso melhorar isso mesmo. Eu preciso consertar isso mesmo. Eu preciso mudar de vida mesmo. Eu preciso fazer isso mesmo. Eu preciso disso mesmo. Eu preciso disso mesmo. Aí você entende que a profecia mais dura que foi, na verdade foi porque Deus te ama e não quer te perder. É interessante que a gente, quando lê lá Hebreus, vai falar sobre isso. Deus é como um pai que corrige o filho que ama. E ele fala que se vocês estão sem exortação, sem correção, melhor dizendo, vocês não são filhos, são bastardos. Que vai dizer, assim como um pai corrige o filho que ama, Deus corrige os filhos a quem ama. E se vocês estão sem correção, vocês são bastardos. É isso que a Bíblia vai dizer. Então, na verdade, quando Deus corrige, a gente tem que olhar, caramba, Deus me ama mesmo. Obrigado, Senhor. O Senhor está me corrigindo porque o Senhor me ama. O Senhor não desistiu de mim, não. Caramba, eu sou filho mesmo. Olha, Deus está me corrigindo. Deus está me chamando a atenção. Caramba, obrigado, Senhor, obrigado. Deus não quer me perder mesmo, não. Olha, eu estava ali quase saindo do caminho, pensando umas besteiras, falando isso, falando aquilo. Deus está me corrigindo. Deus está me chamando para perto dele novamente. Vai usar a mim e a você, o seu irmão, para isso também. Deus vai usar os irmãos. É por isso que a gente tem que buscar os dons para o serviço da igreja, para trazer edificação, exortação e consolo para a igreja de Deus. Para a igreja de Deus. Gente, eu vou ficar por aqui, não dá para pegar mais. Foi até o versículo 5, né? Falei que até o 25, parei no 5. Lembra aí para mim. Lembra aí para mim. Eu vou parar aqui. Eu vi que o tempo já adiantou, já. Edi 13. Benção. Mas parei no versículo 5. Manda para mim, cara, que eu parei no 5, tá? Para me lembrar. Então vamos ficar aqui no versículo 5. Tem muito mais coisa para falar. Inclusive, depois, como eu estou dando uma introdução, eu vou abrir para que vocês perguntem também alguma situação, né? Dentro do tema, alguma dúvida ou qualquer coisa do tipo, né? Algum questionamento. Tem coisas que a gente não vai saber tudo, né? Não vai saber. O que a gente vai trazer é aquilo que a gente entendeu, que outros mais estudiosos, mestres, como a palavra do Senhor, existe o dom de ser mestre. A palavra do Senhor fala sobre isso, existe. Que sabem mais do que a gente para poder ensinar a gente. Mas eu falei, ia ser muito didático hoje, né? Não sabia que eu ia só até o versículo 5, mas foi até o 5 hoje. Vamos até o 5 e a gente vai devagarzinho, aí caminhando para poder ficar, né, bem didático e bem, como fala, palavra. Não entendi.